Alemanha, um destino com muita história. É bastante comum associar a história da Alemanha com o triste período nazista e com a tragédia do Holocausto. Mas o país europeu coleciona memórias incríveis nas áreas de ciência, arte, esportes e também a música. Vem comigo conhecer mais desse país tão encantador e que é um ótimo destino de intercâmbio. Durante o século XX, a Alemanha foi considerada um dos maiores polos científicos do mundo. E isso fica bem evidente com a quantidade de prêmios Nobel recebidos pelos alemães e pelos avanços científicos conquistados pelo país germânico. Aliás, você sabe por que os alemães são chamados de germânicos? No território onde hoje em dia estão localizados a Alemanha, Holanda, parte da Bélgica e da França e até a Polônia, já abrigou anteriormente uma única civilização chamada Germânia, mais ou menos como a gente costuma chamar os ingleses de britânicos, mesmo havendo outros países no mesmo território. Os alemães são chamados de germânicos com mais frequência do que os outros países que também fazem parte desse aglomerado que herdou a tal região germânica. Voltando para os feitos científicos dos germânicos, ainda em 1871, a Alemanha já possuía um exército forte e que tinha presença constante em vários embates que aconteceram no território europeu. O investimento em novas armas, novas tecnologias, estratégias de guerra impulsionaram o desenvolvimento científico na Alemanha. Os centros acadêmicos alemães eram considerados os melhores do mundo. A indústria se desenvolveu e as pesquisas científicas resultaram em muitas descobertas e tecnologias que, infelizmente, foram utilizadas para colocar o país à frente dos embates bélicos, mas que também trouxeram muitas melhorias para a humanidade em geral. Muitas doenças foram erradicadas e mortalidade infantil diminuiu em todo o mundo por consequência dos avanços das indústrias farmacêuticas. No início do século XX, a Alemanha liderou sem concorrentes as ciências naturais, matemática e tecnologia em geral. Na transição do século XIX para o século XX, todo esse cenário de guerra em que a Alemanha se encontrava criou dois gatilhos para as manifestações artísticas no país. De um lado, havia uma população indignada com a situação do país e com vontade de se expressar, e do outro, havia uma elite aristocrática com dinheiro financiando todo tipo de arte. O expressionismo foi considerado o movimento artístico mais original da arte alemã dos últimos 100 anos. Durante esse período, os pintores alemães tiveram bastante influência por todo o mundo, inclusive no Brasil. O movimento expressionista alemão é único, seja no cinema, nas artes visuais, pois ele adquire na época de uma linguagem singular de revolta e ao mesmo tempo desespero. Mesmo antes de viver um período de revolta e indignação, a Alemanha já havia sido berço de grandes nomes da música erudita. Nomes como Bach, Beethoven e posteriormente Strauss fizeram a música clássica alemã ecoar por todo o mundo, sendo referência como obras-primas de sentimento e melodias ainda hoje. Não é de se estranhar que a vontade de competir, levar o nome de seu país ao topo, faça parte da identidade alemã. Se tem uma coisa que eles gostam de fazer é praticar esportes. E quase sempre saem vencedores. Os alemães já fizeram e continuam fazendo bastante história no futebol, esportes motorizados e até mesmo handball. Só de Copas do Mundo, a Alemanha já conquistou 4 títulos na versão masculina e 2 na versão feminina, sendo o país com mais títulos acumulados
nas duas versões. Na Fórmula 1, o piloto Michael Schumacher quebrou vários recordes durante a sua carreira e chegou a ser o atleta mais bem pago na história da categoria. E quando se fala em Olimpíadas, a Alemanha acumula números gigantescos de conquistas. Nas medalhas, pode ser qualquer tipo de Olimpíada. Na tradicional, de verão, de inverno, a Alemanha é presença confirmada nos pódios. Deu para perceber que quando se trata de história, a Alemanha é um país fascinante. E que tal fazer desse país o destino de sua experiência de intercâmbio? A Optima te ajuda a conquistar o seu sonho. Acesse agora o nosso site, fale com um dos nossos consultores. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui, ative o sininho aqui embaixo para receber outros conteúdos como esse e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!